Olá, boa noite a todos. Como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Vamos conversar um pouquinho? Quanto tempo, né? Que a gente não conversa mais? Hoje quero que você seja meu amigo, que você me escute um pouquinho. Hoje eu vim aqui fazer um desabafo com você nessa noite. Podemos conversar? Bem, como vocês viram pelo título, eu quero sair da igreja. Sabe, queridos, ser igreja não é nem um pouco fácil. Ser igreja não é fácil. A igreja é uma junção de várias pessoas com pensamentos diferentes, com opiniões diferentes, trabalhos diferentes. E vocês sabem que todas as vezes que nós lidamos com alguém que pensa diferente, se torna difícil a gente conseguir concluir um trabalho. E a igreja não é diferente. Às vezes um ancião pensa diferente, um diretor de ministério pensa diferente, as pessoas pensam diferente. E esse pensar diferente é onde chega exatamente no ponto em que nos faz sentir vontade de sair da igreja, de desistir de tudo e de largar tudo para trás. Sabe, ano passado, 2020, foi um ano em que foi muito ruim para mim. Foi um ano em que eu entrei em depressão. Foi um ano em que eu passei muitas noites sem dormir. Foi um ano em que eu passei por muitas angústias, por muitos problemas, por muitas dificuldades. E a vida, né, perdeu sentido para mim. Eu queria qualquer coisa menos continuar vivendo. Não tinha para onde ir, a igreja estava fechada, as pessoas sumiram, foi como se não tivesse igreja. E de uma certa forma isso foi tudo que eu realmente precisava para ficar cada vez mais depressiva, né? O depressivo, ele já não quer falar com ninguém, já não quer ter contato com ninguém, e quando nós não temos obrigação com nada, então a depressão, ela realmente nos pega de jeito. Então foi sim um ano muito difícil, principalmente pelo fato de não ter um suporte espiritual. Sabe, queridos, algumas pessoas muitas vezes falam que a depressão, ela é falta de Deus na vida da pessoa, mas pela experiência que eu tive, eu cheguei à conclusão que a depressão, ela não é a falta de Deus, a depressão, ela é falta de amor das pessoas que vivem à nossa volta. Sabe, muitas vezes nós estamos tão ocupados com as nossas próprias coisas, com o nosso próprio trabalho, com o nosso próprio alvo, com a nossa própria meta, e nós não enxergamos que muitas vezes a pessoa do nosso lado está sofrendo, está com uma dificuldade, está passando por algum problema. A gente simplesmente ignora. E quando vivemos na igreja, nós esperamos o contrário. Quando vivemos na igreja, nós esperamos que se eu cair, que se eu pecar, eu vou ter pessoas para me ajudar a me levantar. Que se eu falhar com alguém, eu vou receber o perdão de coração. Mas na prática, muitas das vezes não é assim que acontece. Muitas vezes as pessoas da sua própria igreja vão te criticar. Muitas vezes as pessoas da sua própria igreja vão falar mal de você. Muitas vezes as pessoas da sua própria igreja vão te ignorar.
Sabe, eu trabalho como líder de música, do Ministério de Música, e líder do Ministério de Jovem, e sou vice-líder do Ministério da Mulher, ou pelo menos era no início do ano, nem sei mais, para falar a verdade. E uma das coisas que dói lá no fundo, sabe, é quando você se esforça, você dá tudo de si e as pessoas não enxergam o seu trabalho, sabe? As pessoas não enxergam o seu trabalho, as pessoas, quando abrem a boca para falar de você, sempre são coisas ruins. Isso dá muita vontade de sair da igreja, sabe? Ser líder de ministério, de qualquer ministério, é um desafio muito grande, porque você vai liderar pessoas com pensamentos, pessoas com emoções, pessoas com sentimentos, e que muitas vezes nós machucamos essas pessoas com nossos atos, quando decidimos expor os nossos pensamentos. Então é muito difícil liderar o ministério. Mas sabe, ser líder do Ministério de Música é uma liderança muito desafiadora, porque você vai ser invisível. As pessoas, elas só vão te enxergar quando você errar. Quando você erra, então a igreja inteira enxerga o sonoplasta, enxerga o regente, enxerga o cantor quando você erra. E muitas vezes nós esperamos que, se errarmos, a igreja vai nos perdoar, porque a igreja é um lugar de perdão. Mas será que a igreja realmente ainda perdoa quando erramos? O mais provável que vai acontecer é que as pessoas vão embora do culto e vão sorrir do seu erro, e muitas vezes vão te filmar. Você vai terminar indo parar no Eu na Vida Adventista. Sabe, tenho observado muito esse Instagram esses dias, tenho percebido que a maioria dos erros colocados lá são de músicos. Nossa, eu sei que a gente sorri, não tem como eu não sorrir, mas eu fico pensando, se fosse eu, se eu virasse um meme e fosse parar no Eu na Vida Adventista, eu não sei se eu me sentiria bem em ter várias pessoas sorrindo do meu erro. Sabe, eu sei que os meninos não fazem isso por mal, sei que eles ou ele, não sei quem está por trás, mas não faz isso por mal. Mas eu não gostaria de ir parar no Eu na Vida Adventista, sabe? E a igreja muitas vezes está fazendo isso. Ela está nos expondo e está sorrindo dos nossos erros, ao invés de nos ajudar a seguir em frente, ao invés de nos ajudar a melhorar aonde erramos. Ser líder de música é ser invisível. Eu digo isso para você com toda certeza e autoridade. Eu já conversei com vários líderes do Ministério de Música e o sentimento da grande maioria é o mesmo. Liderar jovens, então, é um desafio gigantesco. Um desafio gigantesco onde você é muito cobrado, porém quase nada ajudado. Liderar jovens, pessoas que estão ali no início da vida, que tudo para eles é novidade, que tudo eles querem provar, que tudo eles querem experimentar. E para você trazer um jovem para a igreja e mantê-lo na igreja, você precisa de muito entretenimento. É triste, porque eles deveriam vir para a igreja só por Cristo, mas é a realidade do século em que vivemos hoje. E como líder de jovem, nós não podemos ignorar esse pequeno aspecto para poder trazer o jovem para a igreja, ter atração. Então é muito difícil. É um ministério onde você é muito cobrado, porém ninguém nunca está à disposição para te ajudar. Sabe? Ano passado e esse ano, mesmo estando aqui na igreja, rodeada de pessoas, eu me sinto sozinha, sabe? Eu me sinto só. Em
em meio a tantos, mas me sinto só. O meu trabalho tem sido como tentar nadar contra as fortes ondas que vão sempre me jogando para trás. Não importa o quanto eu me esforce para nadar, eu estou sempre sendo jogada para trás. Esse ano, em meio de um dos episódios chatos que aconteceram comigo aqui na igreja, eu me senti muito angustiada, sabe? Muito angustiada. E peguei o meu celular, abri o Set.me, que é um sistema que a gente tem na igreja adventista, e eu abri o Set.me e cliquei em pedir transferência. Eu fiquei tão chateada, tão magoada com o acontecimento, que eu pensei, eu vou me transferir, vou pedir transferência. Mas aí, antes disso, eu respirei fundo e eu pensei, eu preciso conversar com alguém. Preciso desabafar com alguém. Eu fiquei chateada, coração partido, né? Chateada comigo mesmo. E eu entrei no grupo da ASA. E lá no grupo da ASA, ao passar e tentar encontrar alguém para conversar, para desabafar, para pedir um conselho, para pedir ajuda, eu acabei sendo tocada e senti o desejo de conversar com uma pessoa. E puxei assunto com a pessoa, começamos a conversar e eu falei para ele sobre o que havia acontecido comigo, o que havia acontecido na igreja e que eu estava prestes a pedir transferência, sabe? Dessa igreja que eu estou para outra igreja. E ele olhou para mim e falou, olha, eu entendo isso que você está me falando. Eu já passei várias vezes, não apenas uma, mas várias vezes por isso que você passou agora. E eu sei que é difícil, eu sei que dói, eu sei que machuca. Mas o único exemplo que você tem que seguir é o exemplo de Cristo. Cristo foi maltratado por muitas pessoas, Cristo foi pisado por muitas pessoas. Mas mesmo assim, Cristo ele não desistiu, ele continuou. Ele seguiu em frente. E ele me disse, eu sei que você está machucada e que nesse momento você acha que se transferir é a solução. Mas não é a solução, porque aonde quer que você vá, isso vai acontecer com você, não importa se você vai mudar para uma igreja do outro lado do mundo, isso sempre vai acontecer. Porque são pessoas, são seres humanos que estão propícias a errar a todo momento. Então, ao invés de querer ir embora e recomeçar tudo do zero, fique, termine o que você começou. No final da conversa, eu perguntei quem ele era, perguntei o nome dele e descobri que ele era um pastor. E ele me auxiliou, ele foi uma pessoa usada por Deus naquele momento. Então, sabe, queridos, todos os dias, em meio às lutas diárias, em meio às coisas que enfrentamos, eu sinto todos os dias o desejo de ir embora, de sair da igreja. Eu me sinto invisível, eu me sinto no meio de pessoas estranhas, de pessoas desconhecidas, em muitas das vezes, não todas as vezes. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não, eu não vou sair da igreja. E sabe por que eu não vou sair da igreja? Porque a igreja me ensina que aqui é o meu lugar. A igreja me ensina que as pessoas erram. E que assim como eu gostaria de ser perdoada, eu tenho que estar aprendendo e sabendo a lidar e a perdoar a todos os momentos. A igreja, ela me coloca no meu lugar. Sabe, eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer tudo, que eu amo fazer tudo. E que eu tenho uma dificuldade gigantesca em delegar trabalhos.
Muitas vezes quando eu penso, eu já vou lá e tenho feito. E a igreja, ela me lembra que não é o meu trabalho, que eu preciso delegar. Sabe, a igreja, ela me lembra todos os dias de que eu sou uma pessoa falha, de que eu sou uma pessoa pecadora e que eu estou aqui junto com outras pessoas falhas, junto com outras pessoas pecadoras, para aprendermos juntos, a lidar com os nossos erros, para aprendermos juntos como viver, como ser feliz. E sabe, por mais que muitas vezes eu me sinta triste pelo fato de me sentir invisível, pelo fato de trabalhar tanto, de me esforçar tanto, de estudar tanto e parece que ninguém enxerga, parece que ninguém vê. Porque quando você é da música, todo mundo chega, entra, sai, se cumprimenta todo mundo e tal, mas você ali, você vê pessoas de outros ministérios recebendo parabéns, recebendo muitas vezes diploma, treinamentos e isso e aquilo, mas a música não, a música é deixada de lado. Sabe, quando o pastor vem visitar a nossa igreja, ele dá uma atenção especial para o diretor da igreja, para a diretora disso, para a diretora daquilo, mas a música não, a gente mal é cumprimentado, sabe? Me desculpe, mas é uma realidade em que eu tenho vivido desde 2012. Por todas as igrejas que eu já passei no mundo, o diretor de música é esquecido. Então me desculpe, mas é a realidade. Então, pastor, presta atenção no líder de música da sua igreja, porque é o líder de música que é o coração da igreja. Ele é quem faz com que tudo funcione. Ele tem uma responsabilidade gigantesca nas costas dele. Quem pensa que louvar é brincadeira, quem pensa que louvar a Deus é menos importante do que a pregação, do que o pregador que vai pregar, está errado. O louvor a Deus é tão importante quanto a mensagem falada, porque é a mensagem cantada. Então, pastor, dá mais atenção para o teu líder de música. Busca treinamento para ele, busca cursos para ele aprimorar o conhecimento dele. Sabe, o louvor é algo tão sério. Pelo que eu tenho estudado da música, o louvor é algo tão sério. Ao mesmo tempo que é tão sério, é tão poderoso. A música, ele tem um poder que muitas vezes a pregação falada não tem. O louvor, ele tem. O louvor, ele chega aonde a pregação falada não chega. Então, pastor, dá mais atenção para o teu líder de música. Enxerga ele. Porque muitas vezes a gente se sente invisível para vocês. E sabem por que eu não saio da igreja? Porque eu sei que o Senhor está vendo o meu trabalho. Eu sei que o Senhor está vendo o meu esforço. E eu sei que é para Ele que eu trabalho. Eu sei que é para Ele que eu venho louvar todos os cultos aqui na minha igreja. Eu sei que é para Ele. E esse é um dos motivos pelo qual eu não saio da igreja. Por mais machucada que eu seja, por mais ferida que eu seja, por mais que às vezes no dia de culto eu não tenha uma gota de vontade de estar aqui, mas eu me forço a estar aqui, pelo Senhor. E todas as vezes que eu me forcei a estar aqui pelo Senhor, eu voltei preenchida. O Senhor encheu o vazio que estava no meu coração. Então, se você também, assim como eu, muitas vezes se sente angustiada, se sente sozinha, não tem com quem conversar, não é enxergada por ninguém da tua igreja, saiba, tenha plena certeza, o Senhor Deus, Ele está te vendo, o Senhor Deus está te olhando, e é para Ele que você trabalha, é para Ele que você tem que dar o seu melhor, para Deus. E não para as pessoas ao teu redor. Sabe? E esse é o motivo pelo qual eu não saio da igreja. A igreja não é perfeita. Nem a minha igreja, nem a sua igreja. E eu te digo mais, igreja nenhuma neste mundo é perfeita. Porque a igreja é constituída por pessoas que são falhas, que são pecadoras e que erram a todo instante. Mas a igreja foi constituída
pelo um Deus que é perfeito, que é verdadeiro e que está ali para você. Que na hora que você cair, por mais que as pessoas ao teu redor não te ajudem a se levantar, esse Deus ele vai te ajudar. Não importa se as pessoas da tua igreja falam mal de ti. Não importa se as pessoas da tua igreja te ignoram, te deixam de lado. Saiba que é para Deus que você trabalha. Saiba que é por Deus que você está ali. Então, em frente. Siga o exemplo de Cristo. Vá até o final. Porque no final, não são os irmãos da tua igreja que vai te entregar a coroa da vida. No final, não é o que os irmãos da tua igreja falam de ti que vai te trazer a salvação. Mas sim as escolhas que você e eu tomarmos em relação à nossa vida espiritual. A salvação ela é individual, queridos. Se você quer se salvar, busque, corra atrás e não permita que ninguém tire ou tome a sua coroa. Essa é a mensagem de reflexão nesta noite. Um beijão enorme no seu coração e até mais.